Quero aqui ensinar algumas coisas que eu aprendi, que é que tem três tipos de pessoa. Tem o otimista carente, tem o otimista inseguro e tem o otimista guerreiro. O otimista carente, o comportamento dele é o seguinte, otimista carente, eu não vou se você não estiver bem. Eu já estive nessa fase, já estive. Graças a Deus, tô mais pra frente. Assim acredito eu. E tem o otimista inseguro, que ele fala, eu não vou se você não for comigo. Eu não vou se você não for. Esse é o otimista inseguro. E tem o otimista guerreiro, que ele é brabo. Ele fala assim, eu preciso resolver umas treta que não são minha. Por isso que o otimista guerreiro, ele tem essa tendência do dinheiro vir mais para ele. Tem essa questão de ter mais oportunidade, porque ele tem em mente que ele tem que resolver o problema, que ele consegue achar uma rota, uma solução para poder resolver aquilo. Esse é o guerreiro. É uma pergunta que ele nos deixa é o seguinte, esse cara que ensina a gente. Por que eu não fui mais longe? Por que eu não fui mais longe? Por que você não foi mais longe? Entra nessa questão de... No meu caso, talvez oportunidade e ambiente. Não estou ocupando eles. Eu estou ocupando a mim porque a minha mente, né? Como eu fui criado e nascido em determinada cidade, isso um pouco teria essa questão de segurar, né? De não deixar crescer. Mas hoje, graças a Deus, né? Estou em lugares novos. Eu sei que não é aqui que eu vou parar, é em outros lugares melhores com essas apresentações também, né? Desde criança, eu sempre assim gostei de carro e motos, que aqui está perguntando, né? Eu sempre gostei de carro, moto, casa. Desde criança mesmo, assim, eu sempre sonhava assim em ter a minha própria casa, né? Em ter o meu próprio carro, em ter a minha própria moto, né? Ter também, né? Ter um bom relacionamento assim nessa questão, né? Porque eu já vi vários relacionamentos, já tive várias experiências que me ensinaram que às vezes eu tenho que falar não para algumas coisas que não faz sentido para mim. Às vezes eu tenho que falar não porque isso momentaneamente para para mim não é o certo. Resumindo, para mim não é o certo e pronto, acabou. Você falar não né? E isso me ajudou também a entender que às vezes a pessoa que vai ser compatível comigo não está na mesma cidade que eu estou. Não está aqui, mas pode estar em outro lugar. Talvez por meras coincidências de estar em cursos novos, estar em ambientes novos, essa pessoa se esbarrar ou ver algo diferente e querer ter uma boa conversa, querer prosseguir. E esse é o meu ponto de vista. É, e também está falando sobre essa questão de trabalho. Aqui, por enquanto, eu não sei muito bem, mas todos nós queremos ser reconhecidos.
Só que nós temos que ser reconhecidos pelo conhecimento, pela bagagem que a gente tem. Que é isso que eu estou fazendo. Falo sobre um livro, falo sobre alguns comportamentos, falo sobre algumas coisas que podem me ajudar. E te ajudar também, que é o mais importante. Que se não for para te ajudar, né? Porque isso o que eu estou fazendo é abundando na sua vida, você pegar pegar alguma coisinha ali para você falar isso mudou na minha vida nessa área, isso mudou na minha vida, né? Um exemplo, né? Tem uma outra pergunta que ela é bem assim, por que a gente foge de pessoas melhores do que a gente? Né? Você já fez essa pergunta? Por que você foge, vamos supor, de um empresário ali? Por que você fala mal dele? Por que você não usa inverte e fala, poxa, como que eu posso aprender com esse cara? Esse cara, ele é empresário, mas como que ele começou? Você consegue ter esse, consegue ter essa mentalidade de falar, poxa, como que eu posso aprender com esse cara? Ou se você chega para ele e fala assim, qual dica que você me daria para eu poder crescer nessa área? Eu estou assim, qual dia, né? E isso vai te ajudar muito. E você vai crescer, ele vai te ensinar, você vai crescer e ele vai se sentir satisfeito e falar, poxa, o cara me fez uma pergunta que eu não tinha pensado naquilo. Aí tem uma coisa que ele fala, como ser interessante sem ser interesseiro. Para você não ser interesseiro, você precisa fazer isso. Você precisa ensinar algo. Você precisa agregar alguma coisa. Você precisa mostrar essa questão de, isso para mim não é nada. Vamos supor, você vai à casa de alguém que você gosta e você leva um presente. Entendeu? Isso é uma forma. Tem outras formas também. Uma coisa que eu uma coisa que eu sempre quero priorizar. Eu quero priorizar a minha saúde. Eu quero priorizar também essa questão do bem-estar, né, que é importante. Ah, tem uma outra coisa que é muito importante. O rapaz fala sobre essa questão de abrir a permissão. Mas como que funciona isso? A permissão é a permissão que você dá para você mesmo. Entendeu? Não é uma coisa consciente, porque você não falava, não, eu me permito, e já era. Não é assim que funciona. É uma coisa lá do seu inconsciente, lá, eles chamam isso de inconsciente, chama de subconsciente, chama de é, mente inconsciente, tem vários nomes. E aí eles falam que quando você muda essa chave lá nesse inconsciente, você consegue avançar mais rápido, né? Você consegue avançar. E aí tem algumas coisas também que ele ensina. Você tem que liberar, fala, eu libero a minha permissão. A minha permissão. Aí tem essa questão de vontades, né? A vida da gente ela é um pico assim dizem, né? Eu acredito que tem outro modo de a gente tá subindo e quando chega num determinado ponto, ele chama isso de pré-queda. Essa pré-queda é quando você cai. Eu comecei a ter uma análise diferente. Poxa, se eu tô subindo e vai chegar uma hora que tem uma queda, por que que eu não previno essa queda? Aí você não vai ter a queda, você vai ter uma queda mínima, mas você continua subindo de novo, subindo de novo.
né? Esse é o meu raciocínio. E aí ele fala que tem três tipos de vontades. Tem três tipos de vontade. E quais são elas? Vontade deturpada. O que significa vontade deturpada? Vontade roubada. E a outra vontade aqui, eu acho que eu. Essa vontade deturpada é assim.